Boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início, então, à nossa mostra científica do IFSC Campo São José, do ano de 2021. Este ano temos um evento online, né, um evento transmitido ao vivo pela página do Facebook do campus. Imagino que vocês devem estar acompanhando por aí. Eu sou o professor Caio, sou o coordenador de pesquisa e inovação do campus, e, enquanto parte da coordenação, quero cumprimentar e dar as boas-vindas a todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo. Quero cumprimentar especialmente a direção do Campo São José, que está aqui presente através da pessoa do professor Thiago Sempre Bom. Aproveito para cumprimentar também a coordenação de extensão e relações externas, na pessoa do professor Rubem, e principalmente quero cumprimentar todos que irão apresentar seus trabalhos aqui, todos os coordenadores de projetos de pesquisa e extensão. Sobretudo, quero dar boas-vindas também e cumprimentar o nosso público, né, o pessoal que está assistindo aí do Facebook. Esse evento, afinal, acontece para vocês. Trata-se de um evento de divulgação científica bastante importante do nosso campus, algo que acontece anualmente. Esse ano a gente teve que fazer online, né, devido à pandemia, e eu acredito que a gente terá uma ótima semana, aí, um ótimo espaço para exposição, discussão de ideias, de divulgação científica. Tá? Hoje nós teremos a nossa primeira sessão de trabalhos, que inicia logo mais, mas antes disso a gente pretende fazer uma abertura, e por isso agora eu convido o nosso diretor do campus, o professor Thiago Sempre Bom, a fazer uma fala aqui para a gente. Então, Thiago, por favor. A palavra está contigo e já agradeço então a tua participação e disponibilidade que está aqui com a gente, tá? Obrigado, Caio. Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né? Primeira mostra online, né, dos trabalhos do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus São José. Como todos sabem, o nosso Instituto Federal de Santa Catarina, desde o dia 16 de março de 2020, ele tem realizado suas atividades de forma não presencial por conta da pandemia causada pelo Covid-19. Né? Nesse contexto, os trabalhos que vão ser apresentados durante essa semana, durante a mostra científica que se inicia hoje, eles são trabalhos que foram desenvolvidos numa chamada interna número 51, de 2019. Essa chamada interna do campus, então, conta com os trabalhos que foram desenvolvidos durante o ano de 2020. Né? Então, são trabalhos que foram desenvolvidos durante a pandemia. Né? Então, são pesquisas interessantes e relevantes, muitas delas, inclusive, alinhadas a temas pertinentes à pandemia. Eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer a todos os coordenadores, os bolsistas, os servidores que contribuíram com a realização das pesquisas que vão ser apresentadas aqui, dos trabalhos dos extensionistas e também da equipe organizadora. Agradeço ao Cairon, agradeço ao professor Rubem, né, o nosso coordenador de extensão, ao pessoal da IFSC TV, da DIRCOM, pelo apoio técnico que estão dando para a realização desse evento. Né? Então, esse evento, ele é a primeira vez que a gente está trabalhando nessa modalidade, né? Sendo todo transmitido online, e é mais uma resposta que a gente consegue dar à comunidade, divulgando os trabalhos que foram desenvolvidos no ano de 2020, tá certo? Gostaria de destacar também a importância dos trabalhos de pesquisa e de extensão no contexto das questões de permanência e êxito estudantil no campus São José. Né? Essas ações são recorrentes, os editais e as chamadas internas no campus ocorrem de forma recorrente todos os anos, e os resultados apresentam que os alunos que se envolvem em projetos de ensino, pesquisa e extensão, eles acabam tendo melhores índices e melhor permanência na nossa instituição. Faço votos que sejam bem proveitosos a semana, que os trabalhos sejam suficientes para a comunidade. Estamos à disposição, acho que é um bom evento, e um abraço para todos. Obrigado. Obrigado, Thiago, a gente agradece aí a tua participação. Aproveito para reforçar a tua fala, né, de fato são trabalhos que foram realizados ao longo do ano de 2020, portanto, são trabalhos de pesquisa e extensão que foram realizados durante a pandemia, né, e mais ainda, muitos trabalhos surgiram por causa da pandemia. Afinal de contas, se por um lado essa situação de pandemia nos trouxe algumas limitações, principalmente a impossibilidade de acesso de infraestrutura do campo,
Por outro lado, também ela nos forneceu um ambiente de proliferação de inúmeras pesquisas, né? Um ambiente profícuo de estudo, porque outras realidades surgiram com a pandemia. Vocês vão poder conferir, assistindo aos trabalhos que serão apresentados aqui, várias pesquisas, várias ações de extensão que tiveram a pandemia como objeto de análise, objeto de estudo. Eu acredito que isso tudo, ao fim e ao cabo, mostra a qualidade do nosso trabalho, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, das pesquisas, da atividade de extensão que a gente desenvolve na nossa instituição, e mostra principalmente que esses trabalhos estão alinhados com a nossa realidade, né? Ele tem ligado com a nossa realidade mais próxima. Então, por isso que eu espero que vocês aproveitem ao máximo o nosso evento. Para mim, ele é, sobretudo, uma oportunidade de diálogo entre nós, os pesquisadores, os estudiosos e a comunidade externa, tá? Colocando aí em prática a missão primordial do Instituto Federal, que é de gerar e difundir esse conhecimento, essa inovação que a gente produz ali, sempre com o intuito de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da nossa região, da nossa sociedade. Então, novamente, quero desejar um bom evento a todos. A gente tem essa semana aí de diálogo, de construção de conhecimento. Agradeço muitíssimo a quem ajudou e quem ajuda a construir esse evento, principalmente o pessoal que está no background aí, que é de bastante importância. Então, agora a gente pode dar início à nossa primeira sessão, por isso eu já chamo o professor Jesué para assumir aqui a nossa sala. Já te agradeço também, Jesué, pela disponibilidade e por aceitar aqui conduzir essa mesa. Quero só lembrar que o pessoal que está acompanhando aí a live no Facebook, a gente está antenado, a gente está olhando os comentários, então qualquer coisa, posta uma dúvida aí, um comentário, a gente já dialoga aqui na live. Obrigado, Josué, então a palavra está contigo. Boa tarde a todos aí que estão participando dessa sessão técnica, boa tarde a todos que estão assistindo aí ao vivo aí no Facebook e também no YouTube, no Campo São José. É uma satisfação participar desse evento. É um evento de transferência tecnológica, de alguma forma, porque mostra os resultados dos trabalhos dos professores e dos estudantes ao longo do ano de 2000, no edital 51, né, /2019, né, ou seja, trabalhos realizados durante aí a própria pandemia, desse dia 11 a dia 14 de maio. Então, agradecendo aí, hoje nós vamos ter nessa primeira sessão 3 trabalhos técnicos vão ser apresentados. Cada um deles, né, vai ter uma pequena fala do coordenador, um pouco antes de passar o vídeo que vai ser passado para vocês, e depois será um momento de perguntas aí, e a gente vai estar ali de olho no Facebook para fazer com que isso aconteça de uma maneira mais adequada possível. Hoje os trabalhos, os primeiros, eu vou falar só o nome para vocês, tá? Para já dar uma curiosidade. O primeiro trabalho é um trabalho muito importante, principalmente em tempos de Covid. Ele é coordenado pelo professor Rogério Vilaim, com a participação aí do professor Marcelo Luiz Pereira e com o aluno Nicolas Macedo Bebacker, né? Aluno bolsista, aí formando da 8ª fase, né? O trabalho se chama Avaliação Experimental das Concentrações CO2 no interior de automóveis para várias condições de uso e ventilação. Então, esse é o primeiro trabalho que vocês vão ver daqui a pouco. O segundo trabalho é coordenado pelo professor Samuel Luna de Abreu. Ele tem como participante também o professor Carlos Borbay Neto e o professor Joaquim Manuel Gonçalves, na coordenação do Samuel. E o aluno envolvido é o aluno Fabiano Kremer, da Engenharia e Telecom. O trabalho se chama Análise Experimental dos Parâmetros de Controle e Operacionais de uma Máquina de Fabricar Gelo Movida a Energia Solar. Um trabalho extremamente relevante, que é a produção de gelo por meio de energia solar, que muitas regiões não têm energia, né? E aí a energia solar é uma solução. O terceiro trabalho, muito interessante, eu tenho aqui um pet aqui em casa, e ele se chama Refeicão, coordenado pela professora Maria Cláudia de Almeida Castro, e tem os bolsistas Mike, Igor, Camilo Domingues e Juliana Camilo Inácio, né? Esse projeto é um projeto finalista aí do Prêmio IFSC Inovação, se não me engano. Então, para começar nosso trabalho, eu gostaria de chamar, então, o professor Rogério Vilaim para falar ali 2, 3 minutinhos, um resumo do que a gente vai ver no vídeo. Depois a gente passa o vídeo, pode ser? Vamos chamar o professor Vilaim. Professor Vilaim chegando. Tudo bem? Bom, o professor Vilaim deve estar se preparando ali ao fundo para entrar, né? Não tem problema nenhum. Eu vou falar aqui um pouquinho do trabalho dele, então, enquanto isso, tá aqui, ó. Esse trabalho ele está relacionado, então, com uma resolução 09/2003 da Anvisa, né? E regulamenta padrões de qualidade de ar em ambientes climatizados. Então, a resolução fixa
um limite de concentração de 1000 ppm para ambientes fechados e climatizados. E aí, obviamente, o excesso de dióxido de carbono em veículos com ar-condicionado, ele prejudica, né? Obviamente, aí, a qualidade do ar interior. Ok, o Vilain está chegando para a sessão, deve ter dado um probleminha com o áudio, por isso que eu estou aqui contando com o trabalho dele. Eu aproveitei essa semana passada ali, eu fui lá junto com o professor Marcelo Pereira, a gente filmou a apresentação e discutiu bastante o projeto. Olha, é muito interessante porque em tempos de Covid, de pandemia de Covid 2019, quando teve abertura do transporte público, a gente viu ali uma correlação direta com uma explosão de casos de Covid. Então, vejam, ambientes fechados, climatizados, sejam eles ônibus ou carros, é perigoso. Não o nosso carro, se anda só a gente, tá tranquilo, a gente abre a janela ou mesmo a gente não tem problema. Mas imagine que você pega um táxi ou pega um Uber. Então esse trabalho, ele tem ele é interessante porque ele mostra como é que os níveis de CO2 eles se comportam com a ventilação, com ar-condicionado, com o sistema de renovação de ar e sem renovação de ar. É claro que sem renovação de ar, o ar fica circulando dentro do carro. Isso aí é ruim, obviamente, ali. Opa, cadê o Marcelo? O Marcelo vai falar, então? Quer fazer a fala inicial? Ou colocamos já, então, o vídeo, então, Bernardo? Pode ser? Aí, Vilain chegando. Vilain, 2 minutinhos para você comentar aí, um resuminho do trabalho, então. Eu não sei por que o Marcelo não comentou, mas a ideia do trabalho é observar o comportamento da ventilação em carros, né? E pela taxa de concentração de CO2, que foi a análise que a gente utilizou. E, na verdade, nós usamos um carro realmente, carros novos, né? Por exemplo, uma RAV4, um Toyota, dois Toyotas e um HB20. Os carros tudo 2018, 2019. Então, os resultados são bem práticos, né? De acordo com depois vai ser explicado no vídeo, o professor Marcelo vai explicar. E os resultados são bem interessantes, principalmente nessa crise aí da pandemia, e a gente observa ali facilmente que, se você não tomar cuidado com a ventilação, com o ar-condicionado ligado e janelas fechadas, já estou antecipando os resultados aí, a concentração sobe muito e o risco de infecção é muito grande. Tá? Seria isso a introdução do trabalho. Um abraço. Beleza, obrigado, professor Rogério Vilain. Roda o vídeo, então, aí, colega Bernardo, aí que está no nosso bastidores aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Luiz Pereira, eu sou professor do curso técnico de refrigeração e climatização do Instituto Federal de Santa Catarina, e hoje nós vamos apresentar um dos resultados do nosso projeto, intitulado de Avaliação Experimental da Concentração de CO2 no interior de automóveis para as várias condições de ventilação. Esse projeto ele foi coordenado pelo professor Rogério Vilain. Eu atuei como colaborador e o aluno Nicolas Macedo, né, foi o nosso bolsista que auxiliou na execução de várias tarefas. Bom, então o objetivo principal do projeto foi avaliar de forma experimental, né, a concentração de CO2 no interior de automóveis para vários níveis de ventilação. Né? E juntamente com essa avaliação foi feito o risco de infecção de acordo com a taxa de ventilação, né, para as condições do carro em movimento e do carro parado, e com e sem ventilação. Né? Então foi feita essa avaliação. Foram utilizados 3 carros, um Corolla do ano de 2018, com volume interno de 3,9 metros cúbicos, um HB20 2018 também, com volume interno de 3,3 metros cúbicos, e uma RAV4 também da Toyota, com o ano de 2019 e com um volume interno de 4,4 metros cúbicos. Então, o que é ventilação? O que é taxa de ventilação no interior de um automóvel? A taxa de ventilação ela é definida como
o número de vezes que ocorre a renovação do ar no interior de um determinado ambiente. Por exemplo, se um determinado ambiente, se um determinado veículo tem uma taxa de ventilação de 5 trocas por hora, quer dizer que durante 1 hora o ar do interior desse veículo ele foi renovado 5 vezes, né? E é um parâmetro muito importante porque esse parâmetro ele tem uma grande influência na qualidade do ar no interior de qualquer tipo de ambiente. Tá? E para definição e para o cálculo da taxa de ventilação do interior do automóvel foi usado o dióxido de carbono. Né? O que é o dióxido de carbono? O dióxido de carbono é um gás. É um gás natural, né? Um gás exalado por nós, né? Um processo de expiração. Né? E o dióxido de carbono, o CO2, é um bom indicativo da qualidade da ventilação de um determinado ambiente. Né? O que quer dizer isso? Um ambiente bem ventilado tende a o quê? Ter baixa taxa de CO2. Um ambiente mal ventilado tende a o quê? A ter altas taxas de CO2. Né? E quanto mais próximo da atmosfera externa, em torno de 380 ppm, né? Melhor é a ventilação de um determinado ambiente. E sendo que essa legislação a R9 da Anvisa, ela estabelece que todo ambiente ele tem um limite máximo de 1000 ppm. Qual é o efeito da ventilação, da taxa de ventilação num determinado ambiente, né, no interior de um automóvel, por exemplo? Um automóvel bem ventilado vai assumir um determinado valor da contaminação interna, né? Esse valor ele vai ficar constantemente, né? Vai ficar dentro de um determinado limite ao longo do tempo. Né? Então, esse limite é estabelecido de acordo com a norma, por exemplo, se a norma da Anvisa, né? Esse limite seria o quê? No caso do CO2 seria 1000 ppm. Né? Então, ficaria constante. E se não ocorre ventilação, o que é que acontece? Né? O nível de contaminação no interior do ambiente ele tende a subir, né? Continuamente, porque não existe processo de remoção da contaminação. E a medição da taxa de ventilação ela ocorre por 2 métodos. Né? No caso, quando o veículo está parado, a gente calculou através do método de decaimento, e quando o veículo ele estava em movimento, o cálculo foi através do método de equilíbrio. O que é o método de decaimento? O método de decaimento gera-se uma concentração de CO2 até um determinado valor e deixa a concentração diminuindo através do tempo. Né? E através de um equacionamento, no caso essa equação, né? Se obtém o número de trocas de ar, né? De acordo com a concentração inicial, a concentração final, o tempo inicial e o tempo final. E no caso do método de equilíbrio, né? Usa-se esse equacionamento, onde se tem como parâmetros importantes o número de pessoas, a taxa de geração de CO2 por pessoas, a concentração externa, o volume interior, né? Então, com todos esses parâmetros, se consegue obter a taxa de renovação de ar. Tá? Como, por exemplo, aqui, ó, né? Deixou, então, o veículo em movimento, a concentração foi subindo e chegou a um determinado momento em que se estabilizou, né? A geração de CO2. E aí, com esse valor aqui de CO2 é o valor de referência, quando se estabiliza, quando se atinge o volume permanente. Né? E aí, coloca-se na equação os outros parâmetros e obtém o número de trocas de ar. Então, no caso dos carros avaliados, né, o que a gente teve? Com e sem renovação de ar, Corolla. Com renovação de ar foi 26 número de trocas por hora, sem renovação caiu para 3,5, o HB20 27,5,
sem ventilação caiu para 4,4 e a RAV4 20 trocas por hora, e quando foi desligada a ventilação caiu para 27, ou melhor, 2,7 trocas por hora. Então, né, quando a ventilação está acionada, o número de trocas de ar ele é bem elevado, e quando a ventilação é desligada, a ventilação para externo, certo? A renovação para externo, né, ocorre uma queda acentuada da taxa de ventilação no interior do automóvel. E aí, com aqueles valores de taxa de ventilação, nós obtivemos os riscos de infecção utilizando o modelo de Well-Riles, né? Esse modelo é um modelo extremamente usado nessa área de avaliação de risco de infecção de ambientes fechados, né? Onde vários parâmetros são levados em consideração. Então, aqui a gente tem a equação que calcula essa probabilidade de infecção, levando em conta o número de pessoas, o número de fontes de infecção, o número de partículas infectantes, né? A taxa de ventilação pulmonar, duração, o tempo de exposição das pessoas no interior de um determinado ambiente e a taxa de ventilação do ambiente. Então, são parâmetros importantes, né? Destacando aqui, que o número de partículas infectantes geradas por minuto, se chama quantas por minuto, né? Nós utilizamos esse valor, de acordo com a literatura, o valor da COVID, né? Então, nós calculamos os riscos de infecção para o micro-organismo COVID, né? O vírus COVID, certo? E aqui a gente tem os resultados, né? Para as diferentes modalidades de ventilação, né? Por exemplo, sem ventilação, o risco de infecção ele é elevado, em torno de variou de 35,36% a 31,32%, né? E quando se liga a ventilação, o risco ele se reduz acentuadamente, né? Caindo para 5,6 no caso da Rádio 4, 5,6 também para o HB20 e para o Toyota Corolla 4,96, né? Então a gente percebe que a ventilação é um mecanismo muito importante no controle de infecção no interior de um automóvel, né? Então esse mecanismo de eliminação das partículas, esse mecanismo de eliminação de agentes contagiosos no interior de um ambiente, né, ele tem que ser adotado para evitar qualquer possibilidade de infecção. Então a gente percebe que a ventilação ele é um mecanismo muito importante no controle da qualidade do ar no ambiente, né? A gente pode achar assim que no nosso automóvel não é uma coisa importante, né? Porém, né, quando a gente usa Uber, táxi, ônibus, esse é um fator extremamente importante que nos protege, né, de qualquer possibilidade de infecção. Então, a taxa de ventilação, né, é um parâmetro muito importante, né, que deve ser utilizado principalmente quando nós entramos em um veículo onde nós não conhecemos as pessoas. Então, o controle da ventilação ele é importante. De que maneira? Você abrindo a ventilação, né? Então, era isso que a gente tinha que apresentar. Eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado. Opa, tudo bem, pessoal? Bom, retornando aí, excelente apresentação do professor Marcelo Luiz Pereira aí, do projeto coordenado pelo professor Vilaim, né, desenvolvido aí com o aluno também, Nicolas Marcelo Bebacar, né, da 8ª fase. E aí a gente estava aí procurando aqui no Facebook, né, a gente tinha aí algumas perguntas, né. A princípio, tem uma pergunta aqui que eu acho que poderia ser interessante. Primeiro que o vídeo, né, essa apresentação vai estar disponível também na página do YouTube da instituição, então vocês fiquem atentos que a gente vai colocar depois o endereço logo abaixo ali no Facebook. E eu tenho uma pergunta aí, professor Vilaim, aí, para começar, né? Professor Vilaim, quantas medições foram feitas nesse processo, né? Porque vocês mediram, obviamente, a taxa, o nível de CO2 nos automóveis em movimento, né? Quantas medidas foram feitas? E se a gente pode, de alguma forma, extrapolar essa pesquisa, por exemplo, para o transporte público, né?
considerando aí também que o nível de CO2 também é um indicativo, talvez, da contaminação do ar e é algo que coloca em risco a saúde das pessoas aí, principalmente aquelas que precisam pegar ônibus para poder trabalhar, tá bom? Professor Vilain, se tiver à disposição na sala, seria uma boa pergunta para começar a nossa conversa. Eu vou ficar aqui no Facebook aqui observando. Josué, essa pesquisa ela foi mais, depois o Marcelo também pode complementar se quiser, ela foi mais centrada nos carros mais modernos, né? Então, o que se observou é que quando você toma cuidado de estar com ar-condicionado e janela fechada, principalmente agora que nós vamos caminhando para o inverno, a tendência é fechar mais as janelas dos carros, você tem que prestar atenção no modo ventilação, que é essa entrada de ar externo aí. Em geral, os carros são bem ventilados, se você observar esse detalhe. E também vai precisar de uma complementação depois dessa pesquisa, que é apresentar os resultados, né? Com só ventilação, se tu não ligar o ar-condicionado, que daí as trocas já são automaticamente maiores. A tua pergunta aí, como é que nós fizemos a pesquisa? A maioria foi na BR-101 mesmo, né, com carro em movimento, e tivemos que repetir no mínimo 3 vezes para cada medição, né, para ter uma certeza dos valores obtidos. E para extrapolar isso para ônibus, a gente gostaria de fazer no ônibus da escola, pelo menos, não foi possível, né? Então, em carros mais antigos, a gente acha que a ventilação, se tu acionar a ventilação, deve ser valores menores. Eu acho que nos carros mais modernos, se você pedir ventilação, ou seja, você acionar o ar externo, que não é aquele botão de recirculação, esse é o cuidado que tem que ter, né? Porque quando você parte com o carro, a maioria deles parte com um modo de recirculação, né? Então, ele só vai colocar uma quantidade mínima de ar externo ou nem vai colocar. E quando você aperta um botão ou gira um botão lá de ventilação, você vai obter uma ventilação maior. Ou seja, não dá para extrapolar esses resultados aí para outros veículos, seria o caso do ônibus da escola, seria até interessante medir. Se o professor Marcelo quiser complementar. Boa tarde, pessoal. Então, só complementando o que o professor Rogério Vilain colocou, né, seria interessante que esse mecanismo, né, de avaliação fosse difundido para outros veículos, né, veículos mais antigos, por exemplo, e veículos de uso coletivo, como ônibus, né, micro-ônibus também, que é interessante, né, porque a gente obteve resultados muito importantes, né, muito interessantes. A gente mostrou que a ventilação é um mecanismo fundamental no controle de qualquer tipo de contaminação que possa ocorrer no interior de um veículo, né? Mas, no entanto, né, os veículos que foram avaliados não refletem a realidade da nossa frota, né? A gente avaliou em veículos modernos, de veículos novos. Então, como eu falei, o interessante seria se a gente repetir, né, que é a nossa ideia, repetir essa avaliação em veículos mais antigos e em veículos de uso coletivo, como, por exemplo, ônibus e micro-ônibus, né? Perfeito, muito obrigado, Marcelo, pelos esclarecimentos, né? Parabéns aí ao professor Rogério Vilain e também ao Marcelo e ao aluno Nicolas pelo belo trabalho. Tenho certeza que ele terá continuidade e poderá aí contribuir bastante aí em tempos de pandemia. Se tiver mais alguma pergunta ali no Facebook, a gente faz, senão a gente já passa para o nosso segunda pesquisa de hoje. Quer fazer uma consideração final, professor Vilain? Ou está tudo ok? Ou Marcelo? Ou a gente segue já para o próximo trabalho? Acho que não, né? Pelo que eu vejo, tudo certo? Ok. Tem uma pergunta do Samuel, eu não estou conseguindo ler. Será que poderia me passar aqui no privado, aqui que eu passo aqui? Porque eu não estou conseguindo ler ali no Facebook, não sei porquê, não está aparecendo para mim. Isso, exatamente. Ok. Eu recebi aqui a pergunta do professor Samuel. O que significa exatamente o valor de risco percentual de contaminação? Isso está associado ao tempo que a pessoa vai ficar dentro do veículo e não apenas a taxa de renovação de ar? Essa é uma pergunta aí para o professor Marcelo e o professor Vilain, se puderem responder. O que significa exatamente o valor de risco percentual de contaminação, Marcelo? Marcelo, seu microfone está fechado. Ok.
Como eu mostrei ali na apresentação, né, esse risco de contaminação ele foi calculado através da equação de Wells-Riles, né, que é um modelo matemático muito utilizado para esse tipo de avaliação, né? E esse modelo ele leva em consideração vários parâmetros, né? Como, por exemplo, né, a pergunta do professor Samuel, o tempo de exposição, ele leva em consideração, ele leva em consideração a taxa de ventilação, ele leva em consideração o número de pessoas que estão em risco de sofrer infecção, o número de pessoas possíveis de transmitir essa infecção e assim por diante, né? Então, é um modelo bem completo, né? Que leva em consideração vários parâmetros. E um parâmetro importante é o quanta, né? Que é a dose infectante, né? Então, de acordo com o tipo de micro-organismo, se estabelece um determinado valor de quanta, né? É muito comum na literatura a gente encontrar o valor de quanta para tuberculose, para a gripe comum, né? Para o sarampo. E agora, recentemente, na literatura científica, surgiu valores de quanta para a Covid-19. Então, nesse trabalho que nós realizamos, a gente usou o valor de quanta da Covid, né? Então, a gente obteve um resultado muito importante, né? Que precisam, na verdade, serem aprofundados, porque a gente avalia que é uma contribuição científica muito interessante, tá? Muito obrigado, professor Marcelo Luiz Pereira, pela contribuição, pela resposta. Dizer aí que o professor Marcelo Luiz Pereira é o professor mais antigo aí em atividade no Campo São José. Vamos enaltecer. E o professor Rogério Vilain aí também das antigas, aí mais de 28 anos de trabalho, e é uma pesquisa muito relevante aí envolvendo o aluno Nicolas para o bem e o bem comum da sociedade, transferência de tecnologia. Sem mais delongas, né, a pedida aí do tempo, lembrando que o vídeo vai ficar disponível para vocês podem mandar também pedir de mais informações para os autores, o e-mail do professor Vilain é vilain@ifsc.edu.br, e vamos para o trabalho 2, né, que é o trabalho do professor e coordenado pelo professor Dr. Samuel Luna de Abreu, nosso colega aí do curso técnico de refrigeração. Esse trabalho, ele tem a participação também aí do professor Carlos Boabade Neto e também do professor Joaquim Manuel Gonçalves, né? Todos aí especialistas de longa data na área de refrigeração e de energia solar. E o aluno participante, que é o bolsista, é o Fabiano Kremer, né? Nosso aluno aí da Engenharia Telecom. O nome do trabalho é Análise Experimental dos Parâmetros de Controle e Operacionais de uma Máquina de Fabricar Gelo movida a energia solar. Passo a palavra ao professor Samuel Luna de Abreu, nosso amigo, para que ele faça um comentário inicial aí de 3 minutos antes que a gente passe o vídeo. Boa tarde, professor Samuel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, José. Muito obrigado aí pela introdução, né? Nesse pequeno trechinho inicial aí que eu vou ter a oportunidade de falar, eu vou tentar contextualizar esse trabalho mais no tempo, porque essa etapa que a gente desenvolveu aí no último semestre, o vídeo e o Fabiano vai poder falar mais sobre ela. Então, o desenvolvimento de uma máquina de fazer gelo movida a energia solar. Para que fazer isso? Da onde que surgiu a ideia de desenvolver esse equipamento? Isso aí vem lá de trás da situação de comunidades ribeirinhas, lá da região da Amazônia, da Amazônia, que muitas delas sobreviviam da produção de pescado. Só que o pessoal pescava o peixe e não tinha para quem vender e nem como armazenar. Então, o custo, né, o valor agregado ao pescado caía muito. Então, foi desenvolvida uma máquina de fazer gelo, tá ok? Que pudesse fornecer gelo para manter esse pescado, conservar ele por um tempo maior, mesmo numa comunidade isolada lá no meio da Amazônia. E para fazer isso, a gente precisava de uma fonte própria de geração de energia, que foi os painéis fotovoltaicos. Só que essa máquina aí, ela tinha um desempenho muito pequeno. Então, a ideia, quando a gente trouxe ela para Santa Catarina, para um departamento de refrigeração, foi melhorar esse acoplamento entre geração fotovoltaica e ciclo de refrigeração. E para fazer isso, a gente teve que começar a monitorar o sistema. Só que, a partir da monitoração do sistema, a gente percebeu também que, além de analisar o funcionamento, né, o desempenho do equipamento em termos de ciclo de refrigeração, a gente também pode detectar falhas de funcionamento. Então, acabou que uma coisa foi levando a outra, né,
E a gente chegou no estágio atual, onde a gente está desenvolvendo, então, um sistema compacto para monitorar todos os parâmetros importantes no funcionamento do sistema, de forma que a gente consiga, à distância, entender se essa máquina está funcionando de acordo com o que a gente espera ou não. E aí sim, a gente programar uma manutenção, alguma coisa do gênero. Então, lá no começo, vocês imaginam uma máquina que fica no meio da Amazônia, se ela for quebrar, né, for dar algum problema, você fazer uma manutenção, o cara vai ficar talvez meses com a máquina parada. Então, se você conseguir acompanhar, facilita muito. Só que trazendo isso aqui para a nossa realidade, a gente acaba vendo que isso não é a realidade apenas de uma máquina que está isolada. Qualquer máquina de um supermercado, de um açougue, de uma loja de sorvete, por exemplo, pode ter esse tipo de problema, que esse tipo de solução que a gente desenvolveu para essa máquina acaba servindo também. Então, vamos adiante aí ver um pouquinho do que o Fabiano fez para a gente esse semestre. E, ao final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aí à disposição para responder. Beleza, Samuel. Toca o vídeo aí, por favor, Bernardo. Olá, meu nome é Fabiano e sejam bem-vindos para a apresentação do Análise Experimental dos Parâmetros de Controle Operacionais de uma máquina de fabricar gelo movida a energia solar. Esse trabalho foi realizado pelo aluno Fabiano Kramer e os professores Samuel Luna de Abreu, coordenador, Carlos Boabaide e Joaquim Manuel Gonçalves. Mas antes de começar a falar do trabalho em si, eu queria comentar sobre as restrições e dificuldades que nós tivemos com o trabalho. Devido a restrições da Covid, não pudemos acessar o campus de São José e, em consequência, não tivemos acesso aos laboratórios, equipamentos e ao sistema fotovoltaico. Também tivemos a questão da estrutura e equipamentos do aluno, né? Como a maior parte do trabalho foi realizado na casa do aluno, teve a questão de equipamentos, a estrutura que o aluno tinha disponível, etc. E restrições orçamentárias. Por exemplo, um sensor que queríamos colocar é um sensor de fluxo de gás, mas só ele sozinho custava mais de R$2.000, então não tínhamos como adquirir ele e não colocamos no trabalho. Então o nosso foco foi monitorar dados de diversos sensores espalhados pelo sistema de refrigeração. Os professores construíram um pequeno sistema de refrigeração, digamos assim que portátil, e esse sistema foi deixado na casa do aluno. Então, com esse sistema, foi desenvolvido um sistema embarcado para coletar dados de sensores espalhados por esse sistema de refrigeração. Também foi desenvolvido um sistema de armazenamento de dados para coletar e armazenar esses dados dos sensores e disponibilizá-los, os dados, para a nuvem. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar com acesso à internet teria acesso a esses dados coletados. Também fizemos um controle remoto do sistema de refrigeração. Esse sistema ele pode ser controlado remotamente, ligar o compressor, ligar os coolers, etc. Tudo remotamente, coletar esses dados remotamente. Aqui está um breve diagrama do sistema, de como ele está o funcionamento inicial pensado para ele trabalhar. Nós temos um sistema de refrigeração com sensores espalhados pelo sistema. Do lado dele, um sistema embarcado que vai coletar a leitura desses sensores. Esse sistema embarcado também vai controlar o compressor e os coolers desse sistema de refrigeração, fazendo o acionamento deles ou desligamento. Esse sistema embarcado ele vai estar conectado à internet através de uma conexão Wi-Fi e, usando o protocolo MQTT, vai transferir essas informações para a nuvem. Nessa nuvem, a gente tem o broker MQTT, um banco de dados e um gerenciamento da interface de usuário para controlar o sistema. E um usuário qualquer, através da internet, de qualquer lugar, usando o navegador, vai poder acessar todas essas informações e controlar o sistema. Sensores. A gente utilizou um total de 9 sensores de temperatura, modelo DS18B20. É um sensor digital. Ele é bem interessante que só precisa ser usado uma única porta no sistema embarcado. Então, por exemplo, se eu tenho um Arduino, esses 9 sensores vão estar pendurados em uma única porta do Arduino. É bem legal isso. Bem prático e reduz questão de circuito. Também usamos 2 transdutores de pressão, modelo GTP1000.
sendo que um deles aguenta até 10 bar de pressão e o outro até 30 bar. Esses sensores já estiam disponíveis pelo IFSC, né? O IFSC já forneceu eles, mas se tivesse que ser comprado ia ser bem caro. Cada um deles custa em média 450 a 500 reais. E também utilizamos um watímetro para medir a questão de potência e consumo do compressor usado no sistema. Esse aparelhinho aqui, bem legalzinho. As informações coletadas do sistema. Temos um total de 9 medições de temperatura, 2 medições de pressão, pressão de baixa e pressão de alta, e o watímetro mede até 6 variáveis, desde da potência do compressor, consumo, tensão, corrente, etc. Então foram no total 17 informações coletadas dos sensores. Para armazenar os dados e apresentar eles no navegador, apresentação gráfica, a gente utilizou uma Raspberry, que tínhamos disponível já pelo IFSC. Na Raspberry foi instalado um Node-RED. Nele é uma plataforma de desenvolvimento por fluxos bem tranquilo e fácil de usar, gratuita. Nele foi instalado um banco de dados InfluxDB, que é um banco de dados temporal, perfeito para questão de IoT e coleta de dados. Nele também está uma interface de controle do sistema, através do navegador para controlar o sistema, e o broker MQTT. Também na RESP foi instalado Grafana, que é a nossa interface gráfica para visualizar os dados, e por ela também a gente consegue coletar os dados. Opa, eu vou dar uma visão geral então do sistema aqui de refrigeração com sensores, né? Aqui é o nosso sistema. Ele é basicamente composto de 3 partes, né? O evaporador, compressor e condensador, com os sensores espalhados e o sistema embarcado aqui do lado. Essa parte aqui é o evaporador da caixa de isopor, no caso, é o evaporador, né? Nós temos um cooler aqui para fazer o ar interno circular, e dentro dele tem 3 sensores. Tem um na saída, um na entrada e esse que mede, digamos que a temperatura do ambiente. Aqui no meio nós temos o compressor, para fazer ocorrer todo o fluxo, né? E aqui no final nós temos o condensador, com um cooler aqui para gerar um fluxo de ar. Aqui atrás tem os fios, que são os fios dos sensores de temperatura, que estão espalhados pelo sistema, pelos dutos aqui, por onde passa o gás. Do lado do condensador, nós temos os 2 sensores de pressão, um com 10 bar e outro até 30 bar, para pressão alta e baixa, né? Colado com ele a gente tem esse manômetro, que é para ter uma visão analógica dos sensores de pressão, né? Para comparar o valor lido digital com o valor analógico, fazer uma comparação, ver se está condizente os valores. E aqui embaixo nós temos o watímetro e o sistema embarcado, a ESP aqui, né? Com todos os sensores interligados nela. Aqui é uma interface de comando que a gente utilizou, bem simplificada, só para conectar remotamente e controlar o sistema. Aqui eu estou com o navegador aberto mostrando ela, já pronta para ser utilizada. Aberto o botão aqui, ele já começa a coletar os dados. E aqui a gente tem a interface do Grafana, que eu vou mostrar em mais detalhes daqui a pouco. Caso quiserem acessar ela, podem acessar pelo link aqui embaixo, projetoifsc.dtdns.org, login visitante, senha visitante IFSC. Ela vai estar funcionando para vocês poderem acessar. Aqui eu vou acessar rapidamente para mostrar para vocês que pode ser que ele exiba um aviso de erro. Mas podem conectar que não tem problema. dtdns.org. Vai dar uma tela vermelha, aqui ela já acessou direto. Se ela der uma tela vermelha com sinal de alerta, podem acessar sem problema, que esse sinal é emitido porque eu estou usando um IP dinâmico. Então o IP fica mudando de tempos em tempos e o navegador detecta e dá um sinal de alerta. Então, acessando ela, vocês vão ter essa página aqui, vão clicar no projeto IFSC. Ele vai abrir aqui já com os dados sendo medidos. Aqui em cima posso selecionar o período que eu quero que exiba. Por exemplo, eu vou colocar em 5 minutos. E o tempo de atualização, a cada 5 segundos. Então, a cada 5 segundos ele vai atualizar essa tela. Eu vou ligar aqui rapidamente o compressor. Acionei ele. E vocês vão ver com o tempo aqui os dados sendo alterados. Foram realizados, no total, 9 ensaios com objetivos específicos e outros testes para analisar o comportamento geral do sistema. A duração média de cada ensaio foi de 5 horas. Aqui tem um exemplo de um resultado de um teste que nós fizemos.
Aqui foi visualizado o comportamento do sistema quando nós desligamos esse cooler aqui. Então aqui no meio foi desligado o cooler e essa linha de cima é o consumo do compressor. Então ele estava numa média de 100 watts. Foi só desligar esse cooler para tirar o fluxo de ar do condensador. E olha como o consumo do sistema, do compressor, foi subindo. No final ele chegou a quase 180 watts. Só desligando o fluxo de ar no condensador. De um outro teste é esse aqui. A gente conseguiu, analisando os dados levantados, definir que a gente pode levantar alguns valores teóricos e comparar com os valores reais. Por exemplo, nesse primeiro gráfico, eu tenho uma temperatura do condensador calculada e a temperatura dele medida. E o teórico com o real ficou muito próximo. Isso também foi para os outros gráficos aqui. Ó. Essa é a temperatura do evaporador. E aqui o consumo do compressor. Então nós temos o consumo teórico e o consumo real. Ficaram bem próximos os dois. E esses parâmetros foram utilizados em medições reais. Por exemplo, o consumo do compressor teórico, para conseguir ele, a gente usou os dados medidos do T3 e T4. E deu um resultado bem próximo do real. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, podemos comentar aqui. Que show! Parabéns realmente aí pelo professor Samuel, professor Boabaide, professor Joaquim, nossos colegas aí da refrigeração. E mais interessante aí é perceber como um trabalho como esse, que é tão importante para comunidades onde não se tem energia elétrica, perceber como esse trabalho ele integra tão bem as áreas de refrigeração e a área de telecomunicações. Vocês veem que ele teve que trabalhar com hardware, com software, teve que trabalhar com a teoria da refrigeração, e ele fez aí medições e ainda comparou, né, o real com o teórico. E aí eu tenho uma pergunta aqui para começar aí a esquentar, e depois vamos olhar no Facebook ali. Uma pergunta pode ser para o Samuel, o Boabaide, ou o Fabiano, quem quiser responder aí do grupo. Esse protótipo que foi desenvolvido, né, ele pode representar uma máquina de gelo real, ou seja, uma máquina em campo? Isso é muito importante aí para a gente perceber, porque vocês veem que ela tem um tamanho meio de miniatura, né? O fato dela ser miniaturizada, ela ainda consegue representar a realidade se for extrapolada por um modelo de maior capacidade de refrigeração? Professor Samuel, nos ajude aí com essa primeira pergunta. Oi, José, obrigado pela pergunta. Não sei se o Fabiano estaria disposto a responder também. Se ele tiver à vontade, não gostaria de ouvir ele participando também. Não sei se manifestou por lá, mas vamos adiante, então. Pois é, pessoal, para quem não é tão afeito aí à área de refrigeração, então essa pergunta logo vem, poxa, será que eu usar um sistema desse aqui, de pequeno porte, um protótipozinho que foi desenvolvido para a gente poder desenvolver a parte de monitoração e medição, ele é suficiente para depois a gente aplicar no caso real, que é uma máquina de porte maior? Sim, né? Na verdade, o funcionamento do circuito, independente de ser nesse protótipo ou numa máquina grande, ele é igual, né? É um ciclo de refrigeração que a gente está resolvendo, tá ok? Então, aquela máquina de fazer gelo que está lá no IFES, que a gente não podia acessar, né? O Fabiano foi muito feliz quando ele citou no início da apresentação ali que era uma restrição de trabalho, a gente não pôde acessar, a gente teve que correr, não, vamos fazer uma maquinazinha pequena e todo esse sistema de medição colocamos em cima dela. E isso, no final das contas, se pensando atualmente, depois do problema, aí até no início da apresentação, acho que foi o José que comentou, que a pandemia acaba gerando uma criatividade na gente que traz benefícios, né? A gente pensa, poxa, era a solução melhor, inclusive já tendo a máquina lá. Desenvolvemos todo o equipamento de medição em cima de um protótipo, e a hora que for trabalhar com esse caso real, só simplesmente adaptar para ele. Né? Isso pode ser feito para qualquer máquina. Eu falei no início da apresentação ali, né? Um outro usuário, um supermercado, um açougue que seja, também pode usar o mesmo sistema de medição. Tá ok? Obrigado, então, Samuel. Eu acho que ficou bem claro. Só complementando, José, uma limitação que ficou ainda, que persistiu, foi a questão da parte de geração fotovoltaica, né? Que isso é um outro problema que tem que ser ajustado, né?
acoplar a produção de energia elétrica pelo painel fotovoltaico, que ela é variável ao longo do dia, com o desempenho de ciclo termodinâmico da máquina, que ele vai ter uma eficiência maior ou menor de acordo com a quantidade de energia elétrica que a gente vai ter disponível. Isso foi uma limitação que a gente não pôde mexer nesse momento. Muito obrigado, Samuel, aí, pelos esclarecimentos, tá? Parabéns aí mais uma vez, professor Samuel, professor Joaquim, professor Boabade e o aluno Fabiano. Dizer que é realmente uma satisfação ser colega de vocês aí com esse tipo de trabalho tão bem aplicado, tão socialmente relevante. Eu gostaria, então, de passar então para o próximo trabalho, que é um trabalho bem interessante, eu vou mostrar para vocês por quê. A pandemia, né, todo mundo aí, olha, eu soube que muita gente adquiriu um pet nessa pandemia, né, aqui em casa também, então acaba ajudando aí na saúde mental também, né. Esse projeto, coordenado pela professora Maria Cláudia de Almeida Castro, e ela tem também como bolsistas o Mike Igor Camilo Domingues e a Juliana Camilo Inácio, né. O trabalho se chama Refeicão. Eu assisti o vídeo ali antes da nossa apresentação aqui, de começar a mostra, e fiquei bem curioso até mesmo sobre como isso pode ser aplicado aí nas nossas casas. Eu convido então a professora Maria Cláudia ou o estudante para uma fala inicial de 3 minutos antes de passar o vídeo. Professora Maria Cláudia, uma satisfação ter você aqui com a gente nessa mostra para compartilhar aí tamanha sabedoria. Oi, pessoal, hoje boa tarde para todo mundo, né? Então, estavam perguntando no chat ali antes, o professor é da onde, que área é da onde, então eu estou numa situação bem peculiar, né? Eu era professora de telecomunicações e hoje estou professora da eletrônica do campus Florianópolis. Esse é meu fechamento aqui no campus, ali, a minha despedida, né? Então, esse projeto, Josué falou uma coisa bem interessante que vai no alinhamento do que eu vou falar agora, porque é assim, ó, quando a gente pensou no Refeicão, né, o nome já diz mais ou menos o que a gente está querendo com o Refeicão, o nome já veio com bolsista, o vídeo vai contar um pouquinho da história também dele. Ele pensou no mercado dos pets, de todo mundo tendo seu animal de estimação, mas tendo que sair de casa para trabalhar, sair de casa para viajar, e no fundo, quem ganhou nessa pandemia foram os pets, né? Uma porque eles foram adotados e outra porque eles têm a presença constante no isolamento social. Então, o monitor, né, interativo, um alimentador e monitor de pets, para pets, né? Eles vão ser extremamente necessários ali, importantes, como sempre foram, depois que essa pandemia acabar, né? Porque hoje eles estão cheios de carinhos, né? Os daqui de casa, então, ficam alucinados, nunca tiveram tanta gente junto, dando comida, cuidando, olhando. Mas, às vezes, muitas vezes, a gente acaba dando comida demais, né? A gente exagera nisso. E aí que também vem o Refeicão. Não é só um alimentador automático para pets, né? Apesar de aparecer o cão, mas seria um alimentador para animais de estimação, ali cães e gatos a princípio, e a gente sugere ali, através desse aplicativo, uma dieta para o cão, sempre lembrando que tem que ir no veterinário, tal, fazer todo esse controle, né? Mas o Refeicão, ele veio com um aluno, Gabriel, que hoje está na eletrônica da UFSC, né? Ele está fazendo, veio com o curso técnico dele, de São Paulo, que ele veio. E a gente deu, no primeiro ano da engenharia de telecom, primeiro ano, tá? A gente submeteu essa ideia lá no IFSC de Ideias Inovadoras, no ano de 2019, e o Gabriel ganhou o segundo lugar. Ganhou um dinheirinho para fazer um protótipo, vai aparecer no vídeo que o Mike fez. Esse protótipo feito, né? E a ideia desse edital aqui, que a gente era fazer uma melhoria, né? No software ali, dar uma trabalhada, uma melhoria, ajustar todas as funcionalidades para esse aplicativo. Teve um aplicativo que funcionou, vai ter toda uma história, uma retrospectiva, que eu acho que passa o vídeo, Bernardo, que eu acho que vai ficar bem interessante. Olá, eu vou apresentar para vocês então um pouco sobre o Refeicão e o que foi desenvolvido durante o projeto de pesquisa de 2020. Os bolsistas do projeto foi eu, Mike,
a Juliana, e a orientadora foi a professora Maria Cláudia. O que é, né, o Refeicão? O Refeicão é um comedouro interativo para pets, onde ele possui um reservatório de ração, um reservatório de água, e onde o despejo, né, da ração e da água é feito por meio de um aplicativo mobile. A origem do Refeicão, né, veio com uma ideia onde o Gabriel Dias, um amigo meu, fez um protótipo durante o projeto de conclusão de curso dele, onde ele fazia o acionamento do despejo da água e da ração por meio de um aplicativo via Bluetooth. Ele aplicou essa ideia no Ideias Inovadoras de 2019 e ele ganhou o segundo lugar, e foi aí que eu entrei para a equipe. Bom, durante Ideias Inovadoras nós fizemos vários testes com vários componentes, né, e a gente obteve um protótipo no final e também um software, né, para fazer a configuração. Eu fiquei mais focado na parte de software, então já naquela época a gente decidiu que o software teria que ter suporte para iOS e para Android, então a gente decidiu usar o React Native, né, para criar o aplicativo mobile. A gente usou a framework do Expo, que dá uma facilitada na programação do React Native, porque eu não tinha, né, nenhum contato com programação mobile e nem com JavaScript, que é a linguagem que é usada no React Native. A comunicação entre o produto e o software, ele foi feito por meio do Firebase, onde ele possui todos os serviços necessários para uma aplicação de IoT. O aplicativo ficou bem simples, ele tinha 3 telas, onde possui uma tela principal, uma tela de perfil para entradas dos dados do pet e uma tela de configurações das refeições. Aqui vou mostrar um vídeo para vocês de como ficou o protótipo. Bom, vou apresentar para vocês agora, então, o que foi desenvolvido durante o projeto de pesquisa 2020. A gente teve como objetivo dar continuidade no desenvolvimento do Refeicão, trazendo melhorias na parte de hardware e na parte de software. Porém, por causa da pandemia do Covid, acabamos por focar mais na parte de software. Então, tivemos como objetivo corrigir alguns erros que já existiam no aplicativo, trazer uma maior usabilidade para ele e também trazer novas funções. Para fazer isso, nós precisávamos estudar quais eram os recursos disponíveis tanto do React Native quanto do JavaScript. Então, nesse estudo verificamos que existiam alguns recursos básicos da linguagem de programação JavaScript que acabamos por não utilizar. Então, a partir do momento que aplicamos esses recursos, ganhamos uma eficiência bem grande no código. Durante a refatoração do código, essas alterações, né, nós acabamos por sair da framework do Expo, pois ela acabou nos limitando durante o desenvolvimento, onde havia alguns recursos que não eram suportados nela. Então saímos da framework do Expo e fomos para a framework nativa do React Native. Fizemos algumas alterações também no tratamento de dados, né, das variáveis do nosso aplicativo. Estávamos com alguns problemas onde algumas variáveis não alteravam quando nós trocávamos de tela, ou tinha um delay nessa troca. Então, implementamos a biblioteca do Redux, que faz esse gerenciamento das variáveis, e resolvemos esse problema. Utilizamos também mais bibliotecas, né, da comunidade, como o Paper, onde possui componentes gráficos que são modulares e mais fáceis de se utilizar, e também trazem uma cara mais profissional para o aplicativo. Utilizamos o Firebase também para efetuar o serviço de Push Notification, onde toda alteração que era verificada nos reservatórios de água ou de ração, ele era notificado, né, por meio de uma mensagem ao aplicativo, ao celular que está instalado o aplicativo. Então, nós utilizamos o serviço do Functions, que fizemos um upload de um script que verifica certas variáveis que são alteradas, que quando são alteradas no banco de dados, ele aciona um outro serviço, que é o Cloud Message, que faz o envio dessa notificação para o aplicativo. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo
que mostra como ficou o aplicativo e algumas funções que ele possui. Aqui eu vou mostrar então como está a situação atual do aplicativo do Refeicão. Então agora nós temos suporte para múltiplos perfis. A gente tem uma área para deixar um log, de notificações e alertas. Temos também lá embaixo um menu de navegação, para trocar entre o menu de perfil e o menu principal. Clicando no mais ali, a gente pode fazer a inclusão do perfil. Temos então, clicando no avatar, a gente pode alterar, definir uma foto de perfil. Selecionando câmera, a gente tira a foto pela câmera. E selecionando galeria, a gente seleciona da galeria uma foto. A gente pode fazer a troca entre cachorro e gato. E vamos criar um perfil aqui só para teste. Aqui a gente pode selecionar o sexo, e algumas opções de raça. Então, feita a inclusão, a gente pode ir aqui no menu do perfil e verificar que temos os 2 perfis criados. Nesse menu aqui, depois dos dados do pet, nós temos o lapisinho que serve para fazer a edição do perfil, se quiser fazer alguma alteração, a lixeira para deletar o perfil, e a engrenagem seria para a configuração do produto. A gente faz a leitura do QR Code e ele faz a configuração. E o relógio seria para a configuração das refeições. Essas refeições a gente pode alterar como a gente quiser. Essas refeições, toda alteração que a gente faz aqui, ela é feita no banco de dados Firebase. Então, toda vez que a gente faz um comando aqui, ele altera e salva lá no nosso dispositivo, no hardware, E a gente tem a opção de uma dieta sugerida. Essa dieta é calculada, um cálculo simples, com o peso do animal. Isso aqui é só uma sugestão, O correto seria verificar no veterinário para ver uma dieta correta, adequada para o seu animal. Então a gente faz mais ou menos uma dieta. A gente pode fazer inclusão de vacinas, Então a gente pode fazer aqui. Bota o nome, seleciona uma data onde ele abre o menu. E um menu de hora. Feito isso, ela fica registrada aqui. Banho e tosa, a mesma coisa. Então elas ficam todas aqui. Pode remover elas. Então, voltando, após feita a configuração do produto no menu da engrenagem, ele aparece aqui embaixo. A gente pode ver que esse aqui não possui, o produto lá embaixo, esse aqui possui. Então, o Refeicão 001, o 001 seria o código do produto, para definir qual que a gente está mexendo. E ali embaixo fica o reservatório da ração, dizendo que está cheio, e o reservatório da água, dizendo que está vazio. E por fim, devido à pandemia do Covid, não conseguimos atingir alguns objetivos de desenvolvimento da parte de hardware, porém cremos ter atingido todos os objetivos da parte de software e ficamos então como objetivos futuros fazer esse desenvolvimento da parte de hardware, tentar minimizar custos com a parte de hardware e, em conjunto do hardware e software, desenvolver a parte de monitoração interativa do produto. E com isso, cremos já ter um produto pronto para ser lançado no mercado. Então a equipe do Refeicão faz a pergunta: que tal usar a tecnologia para o bem-estar de seu pet? Muito obrigado. Excelente apresentação do aluno Mike, eu gostaria de antemão, começar a fazer uma pergunta aí, para até motivar o pessoal ali no Facebook, colocar isso aí em prática. Quando você acha aí, colegas, aí, a professora Cláudia, o Mike, aí, a Juliana, quando é que esse projeto, que hoje é uma pesquisa, poderia, e o que falta para se tornar isso algo que a gente possa adquirir, para que a gente possa aí também até outras funcionalidades, por exemplo, esse meu pet aqui quer comer o tempo todo.
né? Como é que eu posso controlar melhor até a alimentação, né? Então, Cláudia, me ajuda. Essa é engraçada, né, Mike? Só uma coisinha, G. A Juliana, ela não é bolsista, né? Foi co-orientadora do projeto. Eu esqueci de falar no começo, mas a gente gravou isso assim, né, Mike? Gravou e regravou e cansou um pouco por conta de eu ter colocado o trabalho para o Mike, o trabalho do bolsista, né? Mas então, a gente vai dar continuidade, o Mike falou que a gente não conseguiu fazer essa parte do hardware, estava funcionando incipiente, né, Mike? Sim, sim. Tá tudo funcionando na parte hardware até aquele ponto onde a gente tem o vídeo do protótipo. Então, a gente tinha como objetivo a mais ali durante essa parte do projeto de pesquisa, tentar iniciar a parte da monitoração interativa, né, que vai ter muita parte de software ali. Então, a gente queria ter começado a fazer isso, mas precisava de câmera, né, e precisava também um pouquinho mais de conhecimento, né. Como a professora falou, nós começamos isso na primeira fase, então a gente foi alterando muito o código durante o tanto ideias inovadoras, tanto do projeto, porque a gente ia ganhando conhecimento junto com as matérias de programação 1, né, programação 2, e esse semestre, então, eu também tive programação orientada a objeto, que também já mudou muito o meu conhecimento, né, aumentou, e eu vejo que pode ter muitas melhorias ainda na parte de software, e, bom, em conjunto com a parte de hardware, né, não sei quando a gente pode ter um produto pronto e finalizado, mas a gente tem como objetivo ter um inicial, que é para a gente montar no mercado, para o final do ano, porque a gente ainda precisa fazer algumas melhorias na parte de hardware para diminuir custos, né, do produto e também deixar ele bem alinhado com a parte de software. Para animar vocês que têm pet, né? Eu já vou dar continuidade na parte de hardware nesse projeto, agora lá no campus Florianópolis. É interessante porque o Gabriel, que está na UFSC, né? Vai ser um projeto muito interessante entre campus e entre instituições de ensino. Então, eu vou ter bolsista da UFSC, o Gabriel, ele ama a parte de hardware, ele já topou iniciar, né, finalizar esse projeto da parte de hardware. Design de produto de Florianópolis, né, Mike? Está trabalhando com a gente, desenvolveu uma hélice para o despejo automático das rações, então a design já trabalhou. O Aldrin está trabalhando com a gente, trabalhou desde o começo da ideia, da concepção da ideia ali. Então, realmente, o Mike falou muito certo, está na época de baratear o hardware, então agora eu estou na fase de escrita, o que a gente vai escrever para finalizar a parte de hardware. Enquanto isso, o Mike vai fazendo as melhorias dele, né? A gente vai atrás de patrocinadores, fazendo aqui o comercial da gente. Então. E a gente vai tocar e, se tudo der certo, no final do ano a gente teria um produto, pelo menos um custo, né, um mínimo produto viável ali, e trabalhar com design de produto em Florianópolis para criar, né, um design agradável para colocar à venda. Acredito que seria por aí. Que boas notícias, professora Cláudia, colega Mike. Olha, gostaria assim de desejar que esse trabalho tenha longa vida. Eu acho que a gente vai encerrando nessa sessão, agradecendo realmente e parabenizando aí por esse trabalho, que é uma forma de transferência de tecnologia, uma forma também de agregar inovação, né? Há uma questão de interesse de todos nós aí, de alguma forma ou outra, tem um PET, né? E isso realmente é algo que pode colocar uma aplicação útil para nossas comunidades. É uma forma de inovação. E parabéns também por vocês terem vencido aí ficaram entre os finalistas do Prêmio IFSC Inovação 2019, né? Isso realmente é motivo de orgulho aí para o Campus São José. A gente perde a Cláudia aí para o Campus Florianópolis, mas estamos na mesma rede e isso é importante, trabalhar em rede e trabalhar articulado com outras instituições, tá bom? Obrigado e parabéns aí ao trabalho de vocês. Sentiremos muito saudade da Cláudia, mas ela vem para o café sempre que possível. Sempre. Obrigada, gente. Parabéns valeu, aí. Valeu. Obrigado, até mais. Bom, antes de passar a palavra aí para o Cairo, eu gostaria assim, de agradecer imensamente a confiança aí da equipe organizadora de me possibilitar mediar essa primeira parte aí da nossa mostra cultural. Parabenizar aí a equipe técnica, aí, o professor
Rubem, o professor Cairon, também aí o Bernardo no backstage aí, e todos aqueles que estão contribuindo para que a mostra tenha esse início tão bem feito, né? Essa mostra começou agora e vai aí até o dia 14 com um monte de atrações, conforme o professor Cairon vai mostrar para vocês. Então, obrigado aí por tudo e fiquem bem. Cairon, é contigo. Obrigado, Josué. Acho que todos estão de parabéns aí, agradeço. Essa foi só a nossa primeira sessão da nossa científica. A gente teve a apresentação de 3 trabalhos aí bastante interessantes, bastante ricos, demonstrando aí um pouco do conhecimento que tem sido gerado na nossa instituição. Eu agradeço, então, a todos que apresentaram aqui, os coordenadores, bolsistas. Agradeço ao professor Josué por ter guiado a nossa sessão aí com maestria. Acho que deu para dar um gostinho, uma ideia do que vem por aí. A mostra está só começando. Então, aproveito para convidar vocês a participar hoje à noite da nossa segunda sessão. Será transmitida aqui também pelo Facebook do campus, e começa às 19 horas. Então, vocês têm acesso ao link ali depois na própria página do Facebook. Lá vocês vão poder visualizar a programação completa do nosso evento, que dura a semana inteira. Tá? Então, por último, vale dizer também que, por acaso, alguém que perdeu, não conseguiu assistir, isso tudo vai ficar disponível lá no YouTube do Campus São José, e vocês vão ter acesso a todas essas falas depois. Tá? Então, agradeço a todos, um abraço, um bom dia e até a noite.